Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário. Aqui é o seu momentinho de relax, de cultura inútil. Eu sou a Que é Moira importante. Bianchi, eu sou a Moira Bianchi, comigo tá a Vânia Nunes. A gente gosta muito de livros, a gente gosta muito de tretas e de royals, o que é praticamente a mesma coisa, né? A gente quer conversar hoje com você sobre mais uma vez sobre como o futuro copia o passado. E como a gente até te falou lá no clubinho, se você é do clubinho, se você não é, eu já estou te convidando de novo a entrar no clubinho, que quem conhece o passado não vira peão no futuro. E apesar da gente já ter falado desse assunto, esse é um textinho muito bacaninha que a gente achou aqui navegando, que vale a pena mostrar. Já te falei, eu sou a Moira, comigo tá a Vânia. A gente te pede o like. Se você chegou aqui agora e não segue a gente, por favor, siga e compre o nossa canequinha, que é o nosso único merchan por enquanto. A caneca vem com esse pingente lindo, vem com uma sacolinha. E aqui na descrição do vídeo você acha o nosso disclaimer, onde a gente diz que a gente dá vazão ao que já está em domínio público na internet. Ou em livros, uma coisa assim. A gente não vai atrás da notícia. Você também acha os nossos links, inclusive da lojinha, para comprar a caneca e outras coisas bacanas. Tem uns itens legais da Jane Austen e tem coisas. Pois bem, Vânia, o nosso assunto é uma coisa que a gente já falou bastante aqui, que é Hum, como Harry e Meghan são parecidos com o Rei Traidor e o Wally Simpson. certo, Você leu o livro e fez resenha, não foi? exato. No início desse ano, janeiro, quando a gente começou com a coisa do clubinho, a primeira resenha foi logo O Rei Traidor, um livro que não tem traduzido no português, mas ele foi bem esmiuçado em 2 vídeos sobre o livro, Uhum. trazendo não só o histórico da traição, né, do rei Edward. Não é um livro biográfico desde o nascimento dele, é uma história que vem trazendo exatamente quando ele decidiu abdicar por conta daquela americana divorciada 2 vezes. E aí, no segundo vídeo, eu trouxe o paralelo, né? As similaridades que existem entre aquele ex-rei do ex-príncipe, que a gente pode até mesmo, meio que botar ex-príncipe, ele continua sendo príncipe de nascimento, mas não como um royal senior, uma pessoa trabalhando diretamente para a monarquia britânica. Uhum. Pois é. E aí, então, apareceu um textinho contando uma, como se fosse assim, um parênteses nessa história, que casa muito, eu acho que fizeram esse texto, porque é muito esse momento dessas fofocadas que estão saindo agora de Harry, que ele tá voltando, que tem um plano para ele voltar, que ele tá falando com amigos, ele tá chuchando para ver se consegue cavar mais alguma coisa ali da mina de ouro, né. Uhum. Então eu queria ler para a gente comentar, tá. Tendo fracassado com seu próprio irmão, o rei George VI, e sua sobrinha, rainha Elizabeth II, veja bem, quando o irmão era rei e depois quando a sobrinha era rainha, tem um Certo. tempo nisso. Sim. O duque de Windsor, colocou Lord Mountbatten na função de convencer o então príncipe Charles, de 21 anos, ou seja, quando ele entrou na maioridade, a encontrá-lo. O Duque de Windsor planejou com sucesso um encontro secreto e privado entre Charles e ele em Paris, em outubro de 1970. A primeira coisa que o Duque fez depois da reunião privada foi vazar para a imprensa. O historiador Christopher Wilson, então com 23 anos na época, conseguiu o furo. Ele escreveu um artigo de 2019 na Town and Country.
Liguei para o secretário particular do Duque, John Utter, esperando que ele negasse que o ocorrido tivesse ocorrido. Mas, em vez disso, Utter me chamou à casa, lá ao escritório, para me contar o capítulo e versículo completos. Surpreendente, porque naquela época a realeza nunca discutia reuniões privadas. O Duque de Windsor estava ansioso para tornar a reunião pública. Ele estava chegando ao fim de seus dias e queria reconciliação, reconhecimento de seu lugar na história, pois havia sido amplamente esquecido. Depois de conhecer seu tio-avô, o príncipe Charles não ficou nada impressionado com seu estilo de vida. Mas mesmo assim decidiu estender um ramo de oliveira ao Duque e ao Wallis, convidando-os para uma visita de fim de semana à Inglaterra. No entanto, ao retornar à casa, Charles rapidamente percebeu que a instituição da monarquia nunca esquece uma traição. Os courtiers mais antigos recusaram categoricamente seu pedido. Quando Charles propôs fazer a visita pessoalmente em caráter oficial, desta vez a família real foi quem lhe deu uma recusa categórica. E a primeira pessoa a se opor à ideia foi sua avó, a rainha-mãe. Wilson explicou sua profunda animosidade. Ela os culpou pela morte prematura de seu marido, que ascendeu relutantemente ao trono como George VI após a abdicação de Edward. A rainha Elizabeth II apoiou ainda mais sua mãe. Ela era implacável, escreveu o autor, o Wilson. Devotada à memória de seu pai, ela sabia que George sempre resistiu aos planos de trazer os Windsor de volta ao rebanho. Windsor explicou ainda que rei George VI estava zangado com a traição de seu irmão e se recusava a aceitá-lo de volta porque sabia que permitir o retorno dos Windsors geraria manchetes intermináveis sobre seu exibicionismo, suas festas e suas políticas. Esse espetáculo tóxico tornaria seu próprio papel impossível como rei. Já viu as semelhanças? Nossa, só estou pensando nisso. Assim, o rei George VI se manteve firme e a rainha Elizabeth II também se manteve firme. Assim, o pedido de Charles foi negado e 18 meses após seu encontro em Paris, o Duque de Windsor morreu de câncer na garganta, um recluso e cortado da família real. Hoje, mais de 80 anos após o trágico choque entre os irmãos, a história se repete. Dessa vez, o príncipe William está na pele de seu bisavô, o rei George VI, enfrentando a traição de seu irmão. Harry está na pele do Duque de Windsor e o rei Charles, agora o monarca, ainda está no mesmo papel, o de ser emocionalmente manipulado pelo pária real que busca um caminho de volta. Que coisa feia, Charlinho! Ainda como seu bisavô, é o príncipe William, dessa vez na qualidade de herdeiro, que se mantém firme em sua recusa categórica. O autor explica. Ele vê os mesmos riscos de perdoar Harry e Meghan. A capacidade deles de gerar publicidade negativa é ilimitada, seja por meio de livros, séries de TV ou entrevista com celebridades de alto nível. Charles pode estar disposto a considerar isso, mas William não. E como herdeiro do trono, é William quem está dando as ordens. Sua firme oposição é exatamente o motivo pelo qual a máquina da imprensa tem como alvo William, e não o William e não o rei Charles. Mas como Wilson conclui, para ambos, Harry e Meghan, a porta do palácio, tal como aconteceu com o Duque e a Duquesa de Windsor, deverá permanecer seguramente trancada para sempre. Eu achei o texto muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, é verdade. A história se repetindo, né? Em vários aspectos, já começando lá do casamento, que é uma americana divorciada, né? A Wallis, pelo menos a gente sabe que tinha 2 divórcios
A Meghan parece que tem mais de 2, supostamente, né? E a coisa dos papéis sendo bem definidos é verdade. O William, ele está se comportando muito mais como um monarca, né, de uma pessoa de opinião forte, doa quem doer, porque assim, vamos combinar, vocês acham que a traição de Harry contra o William, falando mal dos filhos, falando mal da mulher, falando mal dele próprio, não dói? Vocês acham que não dói? É irmão dele. Nossa! Porque é um homem, não dói, é forte. Não. Olha, Vânia, eu vou te falar, eu ficaria... se eu tivesse um Bilal, eu ia ficar muito, muito pau do sujeito falar, mas eu acho que eu ficaria mais magoada do cara falar da minha mãe com uma propriedade que ele não tem. A mãe era dos dois. Ele não tem o direito de ficar expondo a mãe. Expondo a mãe é o ridículo. A mãe já morreu, já acabou. Ele expõe a mãe ao ridículo e ele age com esse monopólio, né? Como se só ele tivesse sofrido a perda da mãe, né? Ele desconsidera totalmente que o William foi um participante ativo também nesse sofrimento. Só porque ele era tipo 2, 3 anos mais novo, aí não sofreu tanto, ou porque ele escondeu melhor, porque ele não chorava na frente dos outros. Não sei, cada um reage de uma maneira ao luto. E acaba que o Charles, quando é comparado a ele está fazendo o papel dele mesmo, de um homem que se deixa manipular emocionalmente por lágrimas ou por... crocodilo, né? Ou por desculpas do porquê nós fizemos. Mas a gente só fez aquilo porque vocês nos obrigaram. E ele vai aceitar? Então, eu acho assim que esse texto está muito bem escrito porque mostra exatamente aquilo que a gente fala do rei Charles. Ele se preparou a vida inteira para uma posição e ele continua não pronto para ela. Porque, desculpa, gente, ele não age como um rei de fato. Ele age como uma pessoa deslumbrada que finalmente alcançou a posição mor, e aí fica brincando de usar todas as coroas, todos os cetros, todos os mantos, todos os eventos, porque, né, a mamãe demorou tanto para partir, né, eu tenho que correr atrás do prejuízo. É assim que eu vejo, porque qual foi a decisão? Tudo bem, a gente sabe que o rei não tem decisão política, né? O parlamento é que manda nessas questões. Mas dentro da alçada do rei, que ele mete lá a canetada, ou que pelo menos apoia o primeiro-ministro na canetada, você lembra de alguma coisa que o Charles fez desde que ele alçou como rei, assim, de relevância? Não, essa semana parece que ele chamou o primeiro-ministro para um tete-a-tete. Porque o negócio lá tá feio, assim, de post, né? Até post de meme tá dando ruim, né? E aí que ele chamou o primeiro-ministro para conversar. Mas pelo menos assim, nós que temos a universidade, somos formados na Universidade do The Crown, e a gente entende tudo de monarquia, as conversas que a Rainha Elizabeth tinha com os vários primeiros ministros que passaram, o máximo que ela podia mostrar é que aquele primeiro-ministro não tinha exatamente o apoio dela. O apoio, assim, ela não ia fazer nada em público que fosse contra as decisões do parlamento, mas ela sabia exatamente quais eram os primeiros ministros que estavam trabalhando realmente em prol da agenda do país ou que estavam trabalhando em agenda própria.
O máximo que o Charlie vai poder dizer é falar assim, para com isso. Eu não vou mais brincar com você. É feio. Bobo feio. É isso que ele vai falar, porque ele não tem competência para chegar e dissolver o parlamento. Vocês só tomaram decisão errada, agora quem vai mandar nessa bagaça aqui sou eu. Ele vai fazer isso? É um governo antimonarquista. Ao que se sabe, né, daqui do nosso trono do Piniquim, é dito que é um trono é um governo antimonarquista. Então, ele chamou para conversar. É isso que vai acontecer, não vai acontecer nada, vai, sei lá, fazer cócega na pele aí desse primeiro-ministro. É isso que vai acontecer. E aí, pelo menos no que diz respeito ao que acontece no muro do palácio para dentro, que aí é uma casa, é uma família, por mais pessoas públicas que eles sejam, mas pelo jeito que quem está tomando as decisões é o William. Porque ele já está vislumbrando quando ele entrar. Porque, assim, gente, a gente já fez um vídeo aqui falando sobre todo esse disse-me-disse que o Charles está pior do que ele quer demonstrar, né? Seja porque ele não fez tratamento convencional, seja porque fez e não deu certo, não interessa. O que parece é que ele realmente não está tão bem assim de saúde. Então, já há toda uma movimentação sobre o velório dele, de como ele quer que seja o velório. Apesar deles ainda não terem divulgado exatamente qual é o nome da ponte, eu não sei se ele vai ser de novo a Ponte de Londres, que nem a mãe, se esse é o nome que é dado ao monarca, né? Eu não consegui encontrar quando eu pesquisei esses dias, mas... E a gente sabe que boa parte da batata quente referente a Harry ainda vai cair na mão do William, porque o William não tem como se livrar totalmente do irmão. Agora, se ele pode se livrar da cunhada, para que ela não volte, ela realmente seja uma persona não grata e não bote mais os pés lá, pode ter certeza que ele vai fazer. Eu faria. Porque assim, não, Vânia, porque assim, é o inimigo de plantão. É o inimigo dentro de casa. Eu ia falar isso agora, por isso que eu estou falando do muro do palácio para dentro, é a casa deles. Você já imaginou, você que está aí do outro lado nos assistindo, você conhece alguém, ou de repente tem na sua família, infelizmente, um inimigo que tem total acesso à tua vida, que fica sabendo de tudo, e que fica dando palpite, e que fica fazendo piadinha, e que fica jogando indireta? É aquele famoso parente que na festa de Natal vem com a piadinha, é para ver ou para comer. É sempre esse chato de galocha. Vamos combinar, né? Ali a gente já vê claramente que não é um casamento por amor. É um casamento totalmente de um ficar sugando o que o outro tem. Uhum. A família real já mostrou que é totalmente pró-divórcio. Não é mais daquela época que eles não podiam se divorciar. Todo mundo já se divorciou na família. Um divórcio a mais, um divórcio a menos, não vai fazer diferença. Não vai fazer nenhuma. Ainda mas pelo menos vai protegê-los dentro de casa. Esse está todo mundo esperando, eu acho. Já está até atrasado, né? Que a gente tinha dado o quê? Eu tinha dado uns 5 anos de casamento, né? Já está atrasado. E, gente, esse texto aí eu achei que foi bem interessante. Muito interessante mesmo. E se você entrou no clubinho muito tempo depois de janeiro desse ano, volta lá nas primeiras resenhas e vai dar uma olhada. E a gente depois ainda fez um terceiro vídeo, eu e a Moira, fazendo, né, um comparativo, as nossas ideias em cima do que foi falado na resenha do livro. Então, são três vídeos falando bem desse assunto. Volta lá para ver. É impressionante. Toda vez que a gente volta nesse assunto, a gente fica impressionada de novo
como é tudo igual. É muita coisa. Como é tudo igual. E o texto também fala sobre as questões políticas do Edward, né? Que o Edward, voltando para a Inglaterra com a Wallis, ele não ia deixar passar as opiniões que ele tinha com relação ao reinado do irmão. Porque não esqueça que assim que ele abdicou e foi lá para Paris ou qualquer outro lugar, ele ainda tinha acesso ao irmão através de telefonemas e ele ficava tentando convencer o irmão a tomar atitudes que ele faria em relação ao cara do bigodinho. Até que chegou um ponto que o George parou de atender os telefonemas do irmão. Mas isso não impediu de, em rodas de amigos lá, regado por muita bebida e muita fumaça de cigarro, charuto, ou que sei lá mais o quê, do Edward fazer piléria do George como rei. Menosprezar o reinado do George. E depois da sobrinha, né? Depois da sobrinha, que ele chamava carinhosamente de Shirley Temple. Ter esse povo dentro da sua casa, né? Comendo o teu prato de comida. Não tem como. Não tem como. Então, realmente, o último vídeo que a gente falou sobre a questão do se há mesmo um plano sendo articulado para quando Harry voltar para o Reino Unido, para a Inglaterra especificamente, é para ele voltar sozinho. Sozinho, sem a esposa. Se vai voltar sozinho, sem os Invisi Kids, é um outro capítulo. Que a gente quer muito saber. Assim, Vânia, isso é botar a mão em cumbuca. É claro que isso vai dar errado. Olha, eu, sinceramente, eu não desejo mal do atual rei, não desejo que ele empacote, que ele já tenha o nomezinho no caderninho de Deus, né, como a Moira fala, mas seria tão melhor se ele abdicasse, né? A gente sabe que eles não abdicam, né? O pessoal da Inglaterra é osso duro de roer, mas seria tão melhor, né? Ele podia ir descansar na casa de campo. A Cami também não gosta de todas essas coisas, esses protocolos, essas reuniões. Ela gosta dos cavalos dela, gosta dos livros dela. Ela ainda tem lá a casinha de campo. Ele também tem a casa de campo dele, que é vizinha, né, da dela. Então, assim, vão curtir o resto da velhice, da aposentadoria na casa de campo, fazendo o que gosta, e deixa para o filho arregaçar as mangas e tentar dar uma corrigida. Porque a imagem dele está bem fragilizada, né, Moira? A imagem da monarquia está bem fragilizada. Ele não, vou te falar, o Charlinho não ajuda. Não ajuda. Ele não ajuda. Como a gente já falou também em outros vídeos, o povo britânico ele é muito educado, né, nas suas várias culturas, e eles entendem que há aí um direito de nascimento. Então, entender o fato dele não abdicar quando ele botou pé firme de que iria casar com Cami e tudo mais. Mas agora o povo está naquela de sentir pena. Ai, coitado, esperou tanto, tá dodói. Mas aí, né, Vânia, você dá chance ao azar, né? Porque, coitado, ele tá lá, então, como mais uma figura mais decorativa do que já é o rei. Um cara que não tem pulso nenhum, nem com a própria família.
Sim. Né? Sei lá, esse povo, ó, vou te falar, quando o Charlinho entrou, a gente já chamou ele de bananão, né? Porque a gente sabia que ia ser isso. Porque o que eu quero comparar é o seguinte, a gente entende que politicamente as diretrizes, as ordens, as decisões do rei são muito tolhidas, né? Já falamos aqui do parlamento. Mas, assim, mal comparando em termos de idade, porque eu sei que um é mais novo que o outro, mas só para vocês entenderem, por exemplo, o rei Felipe, da Espanha, que é uma situação bem parecida com a Inglaterra, mas ele passa virilidade, ele passa um homem de decisões. Ah, porque tem arranca-rabo com a mulher, que a mulher também é toda cheia de personalidade, não sei o que, não sei o que. Mas ele, na figura pública de rei, ele passa uma respeitabilidade de uma pessoa que está ali por inteiro. Até aquele rei que a Moira falou hoje em dia, falou que não é tão bonito, que é o da Holanda lá, com a Máxima. Você vê, a Máxima Tem cara brilha de João muito mais do Bobão. que ele, com aquele João sorrisão. Grandão. É, Ele tem cara de João Grandão. aquele sorrisão, com aquelas roupas super, né, aqueles chapelões, mas ele também passa uma imagem de rei presente. E até o rei da Suécia, que está mais para lá do que para cá, também em termos de idade, né, a Vitória está ali na boca, mas ele ainda passa uma respeitabilidade. O Charles já não passa, o Charles passa pena. As pessoas estão assim, não deixa, tadinho, ele esperou tanto, deixa ele completar. Essa é a imagem que ele passa, não é de um rei presente, de um rei. Como a mãe dele passava, todo mundo respeitava a Elizabeth. Então, mas aí ele podia ser assim, rei emérito, não sei como é que fala isso, porque se ele entregasse o cargo para o filho e ele continuasse fazendo eventos, porque o que ele faz? Ele inaugura uma biblioteca 3 vezes por ano. Hoje mesmo Camila inaugurou aí uma biblioteca, um círculo do livro, sei lá o quê. Eles podem continuar fazendo isso. A rainha mãe fazia. Tudo bem. Era a consorte, tá? Não tô, eu sei, alhos e bugalhos, mas sabe? Ele podia continuar fazendo, Vânia. Isso que ele faz, ele podia continuar fazendo. Mas ele saía de fingir que ele é a cabeça do negócio, que ele não é. Pois é, né? Esse que é o ponto, assim. Tá, deixa ele lá até terminar o mandato. Mais ou menos isso que estão falando. Coitadinho, esperou tanto. Né? Enquanto isso, né? Enquanto isso, ele, como a cabeça coroada principal, oficialmente, então tudo é voltado para ele. E aí ele, como pai, ele fica tomando decisões em cima lá do... Se houve o rei traidor lá do Edward, existe o filho traidor agora, né? Eu quero ver quem é que vai ser o jornalista atual que vai ter a coragem, o topete de escrever uma biografia desse casal, ou desse cara principalmente, com esse nome, Filho Traidor, ou Príncipe Traidor. Eu compraria esse livro, tá? E faria resenha para vocês aqui, porque alguém tem que expor esse cara. Tá demais. Perdeu totalmente a noção, passou 10 vezes. Já deu uma caída. Ninguém quer, não, ninguém quer, Vânia, só você que quer ler, nem a internet quer mais. Não, eu leria. Eu leria. Não é nem um livro para desmentir as coisas que ele botou no Spare, não, porque a gente já desmentiu. A rede social já fez todo o dever de casa e já desmentiu. É só uma questão de mostrar o mal que ele fez. É uma coisa de ter o preto no branco, entendeu?
para documentar, para organizar em capítulos cronológicos todo o mal que ele fez. E ele está se achando, né, o rei da cocada preta porque é filho de Diana. Ai, eu vou te falar, esse cara é um... Enfim, o bacana é isso, sabe? Que se a gente conhece o passado, a gente não fica tão vendido no futuro. A gente só pode esperar que ele tenha o mesmo desenlace do tio, né? Que continuou no ostracismo, muito tempo depois é que se soube os podres dele, de tudo que ele tramou e que ele foi lá no amigo Bigodinho e tudo. Um dia a gente vai saber das tramas desse. É, verdade. E Olha assim, aqui, a gente não quer desejar nada de mal para esse rapaz de 40 anos, mas as decisões dele estão levando ele para um caminho bem posto a Samara. Continuo falando isso. fala aqui se você acha que os Sussex são os novos Windsor. A gente quer conversar. Falou? Beijo, boa semana. Tchau, tchau.